Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, é muito bom ter a sua presença aqui. Eu sou Thiago Marinho e para mim é uma honra estudar a Palavra de Deus com você. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre uma igreja poderosa, uma igreja que avançava, uma igreja destemida e uma igreja que, sem dúvida nenhuma, tinha muito do poder de Deus. Era uma igreja onde o pastor pregava, num único sermão, mais de 3.000 pessoas se batizavam. Era uma igreja que foi representada no livro de Apocalipse como o cavalo branco com o seu cavaleiro, que saiu vencendo para vencer. Era uma igreja pura, uma igreja imaculada. Era uma igreja que desenvolvia a obra do evangelho onde quer que eles fossem. E é uma igreja que pode ensinar muita coisa para mim e para você hoje. A gente vai aprender um pouquinho sobre o comportamento dos irmãos da igreja apostólica, a primeira igreja do Novo Testamento, e como a gente pode aprender com eles para que, da mesma forma que aquela igreja foi uma igreja poderosa, forte, a nossa igreja possa ser também. Tá? Então, você vai abrir agora a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, o versículo 42, que fala como viviam os convertidos. E ele começa dizendo assim, no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui é o primeiro ponto. Sabe por que aquela igreja era uma igreja poderosa? Sabe por que aquela igreja era uma igreja forte? Porque era uma igreja que orava. Era uma igreja que entendia a importância do poder da oração. Você quer que a sua igreja seja forte? Você quer ser um cristão forte? Porque a igreja é você. Você quer ser um cristão firme. Entenda que a oração ela é fundamental para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Você não vai conseguir ser um cristão melhor se você não orar. A oração é a base de tudo isso. Então, eu aprendo aqui, em primeiro lugar, que aquela igreja era uma igreja que avançava porque era uma igreja que orava. Em segundo lugar, aqui no versículo 43 diz assim, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Outro ponto importante, porque que aquela igreja avançava, era uma igreja poderosa, era que eles tinham um profundo respeito pelas coisas de Deus. A Bíblia diz aqui, como eu li para você, que em cada alma havia temor. Eles entendiam da responsabilidade que eles tinham e o trabalho, o serviço cristão para eles era fundamental. Era uma igreja que se você desse uma tarefa para eles realizarem, eles realizavam essa tarefa de maneira ímpar. E olha que coisa incrível. Eu aprendo aqui que eu devo me dedicar ao máximo naquilo que Deus me confiou para fazer. Você deve se dedicar ao máximo naquilo que Deus confiou para você fazer. Como é que você tem tratado a sua tarefa e a sua missão diante de Deus? Aquilo que Deus pediu para você fazer? Como você tem desenvolvido os seus dons, os seus talentos, aquilo que Deus deu para você? Como você tem desenvolvido? Aquela igreja avançava porque eles entendiam que eles precisavam levar a sério as coisas de Deus. É por isso que aquela igreja era uma igreja poderosa. Aprendendo com eles, para que a minha igreja seja uma igreja poderosa, eu preciso, em segundo lugar, aprender a ter um profundo temor às coisas de Deus e ao trabalho de Deus. Em terceiro lugar, aqui no versículo 44, diz assim, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só que legal. Além de ser uma igreja poderosa que pregava, que entendia que o serviço cristão, que orava, era uma igreja unida. Mas, Thiago, estranho, tinham tudo em comum, eu não entendi isso aqui, porque as pessoas são diferentes, realmente, as pessoas são diferentes. Mas quando a Bíblia diz assim, tinham tudo em comum, o que ela está querendo dizer? Que, apesar de terem as suas diferenças, eles entendiam que para viver bem em comunidade, eles precisavam abrir mão do eu. Eles entendiam que o direito coletivo era mais importante do que o direito individual. Era uma igreja que se preocupava com o próximo. Era uma igreja que amava uns aos outros. Aquela igreja avançava, querido e querida, porque era uma igreja unida. E a união começa contigo. A maneira como você vai desenvolver isso na sua igreja vai determinar como a sua igreja vai se comportar mediante esse assunto. A igreja era uma igreja que se comportava em comunidade, eles tinham esse senso de união. É por isso que eles avançavam, tá? E vamos lá, continuando aqui, em quarto lugar, no versículo 45,
Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Olha só, aquela igreja avançava em quarto lugar porque era uma igreja que tinha um grande desprendimento de coisas materiais. Ah, Tiago, como assim? Vou te explicar. A Bíblia conta que eles vendiam o que eles tinham para ajudar os pobres. Era uma igreja que não olhava para os bens, não olhava para as coisas, mas era uma igreja que focava as pessoas. E eu aprendo com eles o seguinte, que as pessoas são mais importantes do que as coisas. E a gente vive num mundo hoje onde as pessoas te avaliam por aquilo que você tem, por aquilo que você representa, não por aquilo que você é. Então, eu aprendo com essa igreja para que minha igreja seja uma igreja poderosa, para que eu seja um cristão forte, que eu preciso me desprender de coisas materiais, que eu preciso focar o ser humano. Aquela igreja é uma igreja que tinha foco total no ser humano. É por isso que eles avançavam, que eles desenvolviam. Tá? Vamos lá, em penúltimo lugar, no versículo 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aqui, vamos lá. Em penúltimo lugar, aquela igreja era uma igreja que avançava porque era uma igreja que tinha empatia. Como assim, Tiago, empatia? Vou te explicar. Empatia é se colocar no lugar do outro. Empatia é ter compaixão pelo próximo. Aquela igreja, eles tinham empatia pelos irmãos, eles iam na casa, eles tomavam refeição juntos, eles se preocupavam uns com os outros, eles se amavam. E era uma igreja que avançava por isso, porque era uma igreja que se amava, era uma igreja que se relacionava, era uma igreja que, quem sabe, vivia em pequenos grupos, era uma igreja que dava oportunidade para os mais simples, era uma igreja que enxergava o corpo como um todo, não de cima para baixo, nada disso. Todos se enxergavam da mesma forma e do mesmo nível. Era uma igreja que tinha empatia. Tanto que um frequentava a casa do outro e repartiam a sua refeição com singeleza, com simplicidade. Tá? E último lugar, vamos lá, para a gente aprender com essa igreja, para que a nossa igreja também seja uma igreja forte e poderosa. No versículo 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Sabe por que aquela igreja era uma igreja poderosa? Era uma igreja poderosa porque eles davam um bom testemunho. O povo da rua sabia que aquele povo era um povo firme. Era uma igreja poderosa. Eles não viviam uma coisa no dia de culto, do final de semana, e outra coisa diferente ao longo da semana. Não. Eles eram o que eles eram. Se eles eram cristãos o tempo todo. Todos os dias da semana. O testemunho que eles davam era importante. Quer que a sua igreja seja uma igreja forte e poderosa? Dê um bom testemunho. E você vai ver como Deus vai te usar e vai usar a sua igreja para ser uma bênção nas pessoas, na comunidade onde ela está inserida. Tanto que no final desse mesmo versículo 47 diz: enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe o que isso quer dizer? Todo dia tinha batismo. As pessoas viam aquela igreja, as pessoas se apaixonavam por aquelas pessoas e as pessoas se entregavam a Jesus. Deus te abençoe. Que a sua igreja seja uma igreja poderosa. Beijo no coração.